Olá, você que acompanha a programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha, nesta semana nós vamos falar sobre trânsito aqui no nosso programa, especialmente sobre vários assuntos e temas ligados a condutores e também a veículos. A nossa entrevista é com o chefe da 30ª Ciretran, o Paulo Schmitz, e você acompanha tudo isso logo após o intervalo. Não saia daí. Fubra sempre com você. Na Fubra você encontra tudo o que precisa para a sua casa, com preços e condições imperdíveis. Móveis, eletrodomésticos, som e imagem e muito mais. Na Fubra é fácil de chegar e estacionar. Telefone do WhatsApp 3905-1800. Trevo da Alvorada, saída para Cascavel. Vem pra A Fubra, sempre com você. Começa agora mais um Associativismo e Cooperativismo na tela da TV Beltrão, um programa que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, cooperativas, associações e que também mostra iniciativas tanto do poder público quanto do meio empresarial, não só de Francisco Beltrão, mas de toda a região sudoeste do Paraná. E hoje vamos receber no estúdio da TV Beltrão o Paulo Schmitz, ele que é chefe da Ciretran de Francisco Beltrão. A 30ª Ciretran, representa o Detran aqui na nossa região, atende não só Francisco Beltrão, mas também outros municípios da região. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente vai bater um papo aqui, levar muita informação para o nosso telespectador, ligado aí a várias questões ligadas não só a trânsito, mas principalmente veículos, habilitação, condutores. Eu acho que é um programa bem orientativo. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Leandro, mais uma vez pela parceria, e você que é nosso braço direito na Ciretran para qualquer assunto. Estamos à disposição, vamos ver se eu consigo ajudar a esclarecer. Legal, vamos começar acho que explicando um pouco qual que é a atuação da Ciretran. Ela não atende só o pessoal aqui de Francisco Beltrão, atende também outros municípios. Fala aqui para o nosso telespectador qual que é a abrangência da 30ª Ciretran. Isso, então a Ciretran ela atende os municípios de Francisco Beltrão, Marmeleiro, Renascença, Enéas Marques, Manfrinópolis e Nova Esperança do Sudoeste. Tá? Nós somos responsáveis aí por quase 100 mil veículos nesse instante e procurando sempre aí da melhor forma atender o que a população almeja do Estado. Tá? O governo vem trabalhando muito forte aí na questão de leilão e no aprimoramento, aí, na modernização dos processos de veículo e também de habilitação, levando muito serviço para o próprio usuário para que ele não precise se deslocar a Ciretran. Bacana. A gente vai falar um pouco mais sobre essa modernização, dá para chamar assim, que está passando pelos processos, tudo, muita coisa sendo feita de forma digital, eletrônica, o próprio usuário, às vezes, fazendo isso por conta. Mas eu queria inicialmente pedir sobre leilão. Eu acho que é um tema que muita gente tem interesse. Primeiro, explica para nós qual que é o procedimento para um veículo ir a leilão. Quanto tempo que ele tem que estar lá no pátio, Paulo? Vamos lá. Então, a partir do momento da apreensão, o veículo chega para nós lá, a gente faz uma vistoria e lança esta apreensão no sistema. Se o veículo não tiver nenhum bloqueio judicial, dentro de 60 dias ele já está apto para ser leiloado, tá? A grande maioria dos veículos que chegam lá é por débito, certo? Pagamento de IPVA, pagamento de licenciamento, muita gente vai deixando o acúmulo de multas e chega um momento que não vale mais a pena pagar por isso tudo e acaba deixando esse veículo lá. Então esse veículo só não é leiloado se ele tiver um bloqueio judicial. Nós temos um veículo lá de 2002, a apreensão, que ele permanece lá por ter um bloqueio judicial. O veículo está 20 anos, mais de 20 anos apreendido, tá? Então, a partir do momento dessa apreensão, o proprietário, ele é notificado, e se tiver uma financeira, também é notificada. As financeiras eu não vi até hoje vir buscar veículo que está apreendido, eles optam por deixar leiloar o veículo. Tá? Partindo da notificação, ainda o usuário pode retirar esse veículo, tá?
A diária do veículo é limitada agora a 6 meses de apreensão, tá? Isso dá um valor de R$ 5.200, mais ou menos, tá? Então é um valor alto. Antes ela não tinha limite, agora ela é limitada por lei a 180 dias. Partindo da notificação, não retirou, esse veículo é vendido. Circulação, sucata ou reciclagem, que é a modalidade mais nova agora. As motos ou vai para circulação ou vai para reciclagem, não existe mais a modalidade de sucata em moto, por quê? Porque tinha muito retorno de moto, vendia a moto para desmanche, tirar motor e peças, esse veículo voltava com chassi pinado, com placa de outra moto, tá? Então não se opta mais por fazer a modalidade sucata em moto, ou circula, que é muito pouco, ou o desmanche, que é a descontaminação e esmaga o veículo. Automóveis tem a sucata, tem a circulação e tem a reciclagem, tá? O grande problema que eu vejo assim é a demora no leilão de reciclagem, porque a empresa tem 180 dias, conforme a licitação, para poder retirar esse veículo, tá? O último leilão que foi realizado foi sem leiloeiro, tá? O Detran realizou dia 24 de agosto esse leilão. Que é uma novidade também, né? Exatamente. Antes se tinha uma equipe lá para verificar toda a situação do leiloeiro, fazia-se um sorteio para ver quem ia fazer aquele leilão, e em agosto o Detran partiu para isso sem leiloeiro, tá? 24 de agosto foi a venda e agora que está se iniciando a entrega desses veículos. Se iniciou pelo litoral, em função da temporada. O pessoal já estava aqui em Realeza semana passada, então eu acredito que em breve aí a descontaminação do veículo, que é retirar combustível, bateria, lubrificante e o extintor, ela deva chegar a Beltrão, que é um dos polos de armazenagem. E partindo disso, depois vem a máquina para esmagar esse veículo, tá? Que daí é o momento, o nosso clímax lá é ver, limpar isso, problema de dengue, problema de espaço, a polícia tendo que, às vezes, segurar a fiscalização por não ter onde colocar o veículo lá. Não que não esteja fazendo, mas poderia ser bem mais abrangente essa fiscalização. Entendi. E hoje tem quantos veículos no pátio, Paulo? Nós temos mais de 900 itens apreendidos hoje, tá? É mais ou menos isso, e esse número até parou um pouco, porque a PM, gostaria aqui de agradecer o Tenente Coronel Pitts, não é mais Major agora, né? Ele cedeu lá um espaço do batalhão para que a gente coloque os veículos lá na apreensão, faça a vistoria de apreensão lá, e conforme o proprietário vai vindo para a Ciretran, a gente vai liberando. Então já está enchendo também lá o batalhão, tá? É uma situação que não pode parar. É prateleira de mercado, o leilão não pode parar. Esse período que ficou, o último tinha ocorrido em maio de 2022, foi em função de todo esse processo aí de problema com leiloeiro e tal. Aí o Detran optou por partir para fazer sem leiloeiro. Sexta-feira teve mais um leilão. E somado com o de agosto, 22 mil itens mais ou menos no estado que serão removidos dos pátios. Entendi. Eu acho que um ponto bem importante, o veículo do leilão ele pode voltar a rodar, se a avaliação assim definir, né? Pode. São bem poucos, tá? Inclusive os últimos 2 lotes eu preparei, mas de circulação não saiu nenhum. O que acontece? O veículo às vezes até chega bom lá, mas com o tempo fica lá na chuva, no sereno, enfim, ele vai deteriorando, né? Então ele chega às vezes até bom, mas até que ele é vendido ele já deixa de ser bom, tá? Então circulação, a gente só coloca a circulação se tiver muito bom o veículo, e é bem pouco que vai para essa condição de circulação. Ok, daí a importância de ter essa rotatividade, essa agilidade, né, cada vez maior aí do Detran em estar fazendo leilão para ir renovando, né, o estoque, vamos dizer assim, abrindo espaço no pátio para que esse trabalho gire. Eu queria também falar contigo sobre habilitação. Você falou que tem algumas mudanças em relação ao exame toxicológico, né, Paulo? Isso. Explica aqui para o nosso telespectador. Nós tivemos agora, dia 25 de janeiro, a deliberação 272, que há pouco tempo atrás eu falava que o exame toxicológico era até 28 de dezembro, conforme a resolução. Agora veio uma deliberação, as carteiras CDE, que estão vencendo de janeiro a junho, podem fazer o toxicológico até 31 de março. As carteiras que vencem de julho a dezembro desse ano podem fazer o toxicológico até 30 de abril, certo? Para deixar dentro do que a resolução prevê, para não ter nenhum problema futuro lá na hora de renovar a sua carteira que gere uma infração
por estar conduzindo com o toxicológico vencido, né? Bacana, uma facilidade a mais, uma vantagem a mais para o condutor, né? Principalmente aquele motorista profissional, né? Exatamente. Que abrange. Hoje nós tivemos um questionamento lá sobre a pontuação, que eu acho que é interessante passar aqui. O motorista que tem o EAR, que é exerce atividade remunerada na sua carteira, ele não conta a pontuação considerando as gravíssimas. A legislação mudou, passou de 20 para 40 pontos, se não tiver infração gravíssima, certo? Se tiver uma gravíssima, baixa para 30 pontos o máximo, 2 gravíssimas para 20. Aquela pessoa, categoria C, D e E, que tiver o EAR na sua carteira, ela não considera as gravíssimas, ou seja, ela vai ter sempre 40 pontos limitado para suspensão. O que pode fazer também nessas categorias é, quando chegar a 30 pontos, solicitar uma reciclagem preventiva. Você vai fazer um curso de reciclagem, não terá a sua carteira suspensa, certo? E vai permanecer ali com a sua pontuação longe dos 40 para evitar o problema de suspensão de carteira. Legal. Olha, é muita informação útil, mas a gente vai para um rápido intervalo e continuamos na sequência nossa conversa com o Paulo Schmitz, ele que é o chefe da Ciretran de Francisco Beltrão. Voltamos no instante. Tudo bem com você? Eu sou Williams Costa, da HS Consórcio Francisco Beltrão. E hoje não estou sozinho, estou com uma parte da minha família. Está faltando o Guilherme. A Cláudia, o Gabriel, a minha família convida a sua família para conhecer a nova sede da HS Consórcio. O único endereço, Rua Rio Grande do Sul, número 1000, bairro Nossa Aparecida. Na HS Consórcio nós temos as melhores opções de cartão de crédito. Nos faça uma visita ou simule hsconsórcios.com.br e realize seus sonhos sem pagar juros. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos, Rua Romeu Laro Vergo, 1018 Francisco Beltrão. O telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. Indústria Alumínios Belmar. 49 anos em Francisco Beltrão, produzindo qualidade em utensílios domésticos. Agora, loja da fábrica junto com a indústria mais atacado com novo endereço. Rua Vicente Setembrino Palotim, 192, Padre Eurico. A Belmar convida todos os clientes de Beltrão e região a conhecer a nova loja da fábrica. Take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Now I know you're all around me. Nothing I could ever do separate my love from you. You came to set us. O associativismo e cooperativismo está de volta na tela da TV Beltrão e nesta semana estamos falando sobre trânsito, especialmente sobre várias questões aí, vamos dizer assim, burocráticas, né, ligadas tanto à questão de veículos quanto aos condutores de Francisco Beltrão e da região. O nosso convidado é o Paulo Schmitz, ele que é o chefe da 30ª Ciretran. Paulo, falando ainda, né, sobre a questão de habilitação. Como que está hoje os exames, né? O Detran ele vem passando por um processo de modernização, né? Eu acho que é uma das autarquias assim que tem aquele estigma, né, de muita papelada, né, muito processo, e agora está tudo sendo digitalizado e levando mais para que o cidadão tenha acesso em casa e faça muita coisa por conta. Explica para a gente como está sendo esse processo, especialmente em relação à questão da habilitação, né, aos exames, né, para quem está tirando a carteira. Certo. Então, Leandro, o Detran vem modernizando a cada dia aí o seu processo, tanto do veículo quanto de habilitação. Na habilitação, a mais recente novidade é o examinador, ele leva um telefone celular. Ele faz o exame com o aluno, ele vai lançando as faltas já no celular e ao finalizar o teste, ele conclui o processo e já gera a carteira digital.
Tá? Hoje no estado aí nós temos quase 3 milhões de carteiras digitais, é um pouquinho mais da metade das carteiras do estado já são digitais. Então, feito isso, não precisa mais uma pauta, antes de que lançar a pauta, a assinatura, a conferência, para daí poder ir para o sistema para lançar a carteira. Hoje isso é instantâneo. Outra novidade que é um pouquinho anterior a essa do celular são as bancas itinerantes. Tá? A última cidade contemplada foi Renascença. O aluno não tem mais a necessidade de vir para a Ciretran fazer o seu exame. O examinador se desloca até a autoescola e faz o exame. Nova Esperança do Oeste e Renascença já tem isso, Enéas Marques já tem isso. E são mais, acredito que já esteja aproximadamente umas 50 cidades no estado que já estão fazendo isso, tá? E o que isso traz? Traz tempo para o usuário, evita o deslocamento, a autoescola evita o gasto do seu veículo para trazer o aluno. Então só tem uma série de benefícios quanto a isso. Na área de veículo, no site já permite-se fazer muita coisa também com a área de veículo. Até hoje já se emplaca veículo sem ter necessidade de ir à Ciretran. Tá? Então o nosso diretor, o Dr. Adriano Furtado, ele está muito preocupado com isso, em aproximar o Detran do cidadão através do município, certo? No nosso encontro em setembro aí ficou isso muito claro para todos, tá? Qual é o desenho que está se fazendo. Já se fala em terceirizar a vistoria, já se fala em levar o teórico para dentro da autoescola, o exame teórico para dentro da autoescola. Então é uma série de passos que vem se dando aí para que isso ocorra, certo? Para facilitar a vida do usuário. Legal, descomplicar para o cidadão, para o usuário, para o condutor, proprietário. A ideia é essa. Legal. Paulo, sobre IPVA, né, muita gente eu acho que acaba tendo dúvidas em relação ao IPVA, o que é emitir a guia e vai parar lá na Ciretran. Mas a Ciretran não tem nada a ver com o IPVA, né? Essa relação é automática porque o IPVA se lança num veículo. Então é automático você buscar lá onde está o débito, certo? Por isso procura a Ciretran. O IPVA quem cuida é a Receita Estadual, certo? Muita gente quer pagar o IPVA já no final do ano, a gente não consegue emitir guia, tem que esperar lançar o ano seguinte para poder ter esse valor disponível. Esse ano aumentou de 3% para 6% o desconto de pagamento à vista em 5 parcelas, certo? 3,5% é a alíquota do estado do Paraná. Então, todas as parcelas aí de janeiro, quem não pagou, ficar atento aí, porque isso corrige, tá? Isso é uma correção diária aí no valor da parcela. Isenções, o pessoal procura muito lá a Ciretran para isenções. Para isenção de uma pessoa com PPD, por exemplo, ela pode renovar a sua carteira a qualquer momento. Qualquer pessoa pode renovar a sua carteira a qualquer momento. Para se ter o benefício da isenção do IPVA para uma pessoa com deficiência, começa pela renovação da carteira. Então, se deseja ter essa isenção, tem que renovar a carteira. Vai para um exame normal de renovação. Se o médico considerar que necessita um exame especial, que é o que vai sair o laudo para isenção, esse exame não é feito em Beltrão, tá? Então vai pagar o valor da taxa de renovação e depois complementa com uma taxa de processo de exame especial. Tá? E esse exame não tem aqui em Beltrão, é Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel, às vezes não tem agenda, então às vezes essa dificuldade a pessoa encontra, tá? Mas não tem outro caminho. É partindo desse laudo que sai lá no exame especial que vai encaminhar para a Receita, para a isenção do estadual, e para a Receita Federal para isenção de ISS, enfim, de COFINS e alguns impostos que considera lá na compra de veículo novo, né? Quais que são as outras isenções possíveis, né? No caso do IPVA, veículos que são da frota pública, por exemplo, não pagam veículos IPVA, oficiais, né? Tem veículos de entidades religiosas, tem de internacionais lá. Não vou saber te dizer diplomáticos, né? Exato. Isso. Então tem uma série de isenções. Tem diferenciação também de 1% para carros, veículos de carga, tem isenções de táxi, ônibus de intermunicipal também não paga IPVA. Sabe? Como é uma área que a gente não trabalha muito, eu não vou saber te dizer, mas tem a Lei 13.260 da Receita Estadual, que lá está bem claro o que isenta lá. Mas tem que tirar o chapéu, viu? O Paulo está se virando bem aqui na entrevista. Podemos abordar qualquer assunto ligado ao trânsito com o Paulo dá conta. Até citando, né, a título de curiosidade, Francisco Beltrão, por exemplo, tem a maior frota, né? Você falou da alíquota, tem a maior frota de veículos do Sudoeste, né? São 74 mil, acho, veículos.
Só que não é o município que tem a maior arrecadação, né? É Pato Branco. Aí a gente foi atrás até para saber, né? Uma das possibilidades é por causa do valor dos veículos, né? Exatamente. Que às vezes é maior. Essa variação, Leandro, porque um veículo mais caro vai pagar mais IPVA, às vezes os veículos mais caros estão lá, às vezes tem mais isenções aqui do que lá, então tudo isso é variável para que se chegue a esse valor, né? Então a gente procura sempre deixar claro aí o pessoal para ter cuidado, tá? Cada dia mais com o seu documento, porque dá apreensão, é uma multa gravíssima, a falta de pagamento é uma multa gravíssima e gera a apreensão do veículo. Um detalhe que a gente chama sempre a atenção é do valor que se paga, a metade vem para o município, tá? Então isso, e o IPVA ele não tem um uso específico, tá? Ele pode ser usado em qualquer área, sendo oriundo do IPVA, o município usa da maneira que achar melhor, né? Educação, pintura, enfim, asfalto. Às vezes você está fazendo uma consulta lá no SUS que o aporte para aquilo veio de um recurso do Então IPVA. é um imposto, lógico que ninguém gosta de pagar, mas infelizmente é assim que funciona, nós não temos escolha, né? A isenção dos veículos do Paraná é com 20 anos, as motocicletas com 10 anos, o pessoal confunde muito motoneta com motocicleta. Eu dou um exemplo lá que eu gosto muito, que eu acho que é de fácil entendimento. Motoneta, você está sentado em cima do tanque de combustível. Motocicleta, o tanque está entre os teus joelhos. Daí fica fácil de entender. Motoneta você gira para qualquer lado, você sai de cima. Motocicleta não. Tá? Então a motocicleta até 10 anos paga 125 cilindradas. Acima disso, normal. Até 10 anos, 125, isenta com o 11º ano. Legal. Os outros veículos, 20 anos, paga IPVA. Então tá bom. Em relação à apreensão, deixar de pagar o IPVA não dá apreensão do veículo, mas o licenciamento dá. Exatamente. O veículo, para estar licenciado, ele não pode ter débitos na sua placa, certo? O licenciamento no Paraná inicia em agosto e termina em dezembro. Então, um exemplo, você não pagou o seu IPVA agora, tá? E vai deixar para pagar o seu IPVA lá em agosto, certo? Até lá o veículo não vai ser retido em caso de abordagem. Mas em agosto, vencido o licenciamento, não pode ter débitos no veículo, certo? Então o pessoal confunde, eu vou pagar só o licenciamento e não pago o IPVA, licenciamento R$90, e fica andando com o carro. E isso é um engano grave, tá? Porque a partir do licenciamento vencido, considera-se todo o débito do veículo. Então, esse veículo, em caso de abordagem, vai para o pátio, sim. E é um dos bloqueios de documento, às vezes o pessoal não está conseguindo tirar o documento da internet. Um dos bloqueios é o parcelamento de anos anteriores de IPVA. Não paguei em 2022 e parcelei ele agora, certo? Porque parcelar em até 10 vezes, acho que a Receita faz, não vai gerar o seu documento. Então, se você precisar ir porventura viajar, você está sem licenciamento, tá? Então tem que cuidar muito, é um imposto, tem que ser pago, leva em dia que é melhor. Tá aí a dica do Paulo Schmitz. A gente vai para mais um intervalo e voltamos na sequência para a gente continuar falando aqui sobre trânsito, sobre habilitação, veículos. Acho que é um assunto que gera muita curiosidade, muita gente tem dúvida e nós estamos aqui prestando esse serviço também para o nosso telespectador. Voltamos num instante. GNU Tecnologia Informática e Celulares, vendas e assistência técnica, reparos para celulares, computadores e notebooks, profissionalismo e segurança dos seus dados. Há mais de 20 anos em Francisco Beltrão, a solução completa para o seu computador e celular. Avenida General Osório, número 440, na Cango, em Francisco Beltrão, em frente à Cressol. Telefone 46-3055-1346. Com os dias mais compridos, altas temperaturas, esse é o melhor momento para você começar o seu pomar, seja em pequena ou larga escala, seja em casa ou apartamento. E para isso, você pode contar com a Campo e Lavoura, a maior e mais completa agroveterinária da região. Aqui você encontra mudas frutíferas enxertadas de altíssima qualidade. Muitas delas já estão produzindo, encurtando o tempo até a colheita. E para facilitar a sua vida e aumentar a produção, nós temos uma linha completa para distribuição da água e sistemas de irrigação,
Vem pra Campo Lavoura você também! Você que está me assistindo, está com rinite alérgica, sinusite e tosse? Olha, um grande aliado, o Naturite do Império Girassóis, é antialérgico, anti-inflamatório, não tem contraindicação, é um grande aliado para você e para a tua família ter saúde e qualidade de vida. O que é rinite e sinusite? É a inflamação das mucosas nasais, tecido que reveste internamente o nariz, bochechas e acima dos olhos. Afinal, o que o Naturite te faz? Desinflama as suas vias nasais, elimina as dores de cabeça, elimina a irritação, melhora a respiração e elimina a secreção. Então, olha só, um grande aliado para você que tem rinite alérgica e sinusite. Então, conheça o Naturite do Império Girassóis, natural puro, não tem contraindicação. E eu convido você para fazer uma visita no Império Girassóis. Estamos localizados na Rua Antonina 223, telefone 3527-3211 e também 9900-3926. E também temos loja virtual, pode acessar imperiogirassóis.com.br. Felicidade, saúde e bem-estar. Império Girassóis, uma família cuidando da sua família. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo na tela da TV Beltrão e nesta semana trazendo uma série de esclarecimentos aqui ligados à atuação da 30ª Ciretran, que representa o DETRAN, o Departamento de Trânsito do Estado do Paraná, aqui em Francisco Beltrão e em outros municípios também da nossa região. Quem está conosco é o Paulo Schmitz, ele que é o chefe do órgão aqui no nosso município. Paulo, eu queria te pedir agora sobre um processo que eu acho que é muito comum, né? Quem compra carro ou tem que fazer o emplacamento ou a transferência de propriedade, né? E esse é um processo que é feito exclusivamente pelo DETRAN. Como que é possível fazer isso, às vezes, sem precisar, né? Você ir no cartório, ou seja, foi desburocratizado, foi modernizado também esse processo, né? Explica para o nosso telespectador o que melhorou. Vamos lá. Com a chegada da carteira digital, trouxe muito benefício para a população. Eu sempre incentivo a instalação do aplicativo lá, porque você fica sabendo no ato ali a infração de trânsito, a sua pontuação, a questão do toxicológico, o vencimento toxicológico está disponível no aplicativo e não está na carteira física. Então é uma série de benefícios. A questão da transferência, Leandro, hoje se as duas pessoas, vendedor e comprador, tiverem o aplicativo, elas fazem a assinatura do recibo pelo aplicativo, certo? Então não tem necessidade de ir ao cartório. Vai fazer essa venda, vai na Ciretran ou no despachante e faz a vistoria do veículo e faz a transferência. Nós consultamos via sistema lá essas assinaturas, confronta isso e está efetivada a transferência. Legal, o cara quer fazer uma negociação no domingo de manhã, é possível. Exatamente, isso é possível graças ao aplicativo, certo? Senão você depende de um cartório, daí você já tem o valor financeiro aí de reconhecimento de assinatura, se for sinal público é mais um valor, enfim, até falando nisso, o Paraná hoje não exige mais o sinal público, tá? Desde que o vendedor e o comprador assinem em um cartório dentro do estado, não precisa mais sinal público. Legal, entendi. Dá muito problema para o proprietário, por exemplo, vendi o veículo, que segurança que ele pode ter de que o cara que ele vendeu não vai transferir o veículo, vai fazer multa no nome, enfim, como que pode se proteger? Tá, então para isso a gente tem o comunicado de venda, tá? Eu sempre falo que tem dois serviços que o DETRAN não cobra, a alteração de endereço e o comunicado de venda. E por incrível que pareça, esses dois dão muito problema, tá? Você vende um veículo e não comunica e aí há uma grande confusão de ir ao cartório e assinar. Ir ao cartório e reconhecer sua assinatura não está comunicando venda. Alguns cartórios já fazem isso, mas nem todos, certo? Então, sempre se certificar se o comunicado foi feito ou não. A partir do momento da comunicação de venda, você passa a responsabilidade para o comprador. As pessoas falam, mas eu conheço, mas acontece, gente. Às vezes, numa situação aí, veículo financiado que vende para terceiro. Isso ocorre todo dia. Todo dia tem um assunto lá na Ciretran relacionado a isso, tá?
E aí na hora da transferência aparece o gravame. Vai gerar um problema para quem vendeu, tá? Não tem outra forma, porque o sistema não está sabendo quem é o novo proprietário se você não contar. O comunicado informa isso ao sistema, certo? Gerou a próxima infração, já vai para o comprador, você não, mesmo ele não transferindo, mas já tem um comunicado. E hoje se faz isso no site, tá? É uma possibilidade que tem também de fazer no site a intenção de venda lá, que já vai registrar, faz lá, reconhece, comunica e não tem custo nenhum. Pode fazer, mandar via correio, pode ir na Ciretran. É bem tranquilo para ser feito, tá? E o problema que ele evita é muito grande. Legal. O vendedor fica protegido, né? Uma segurança com certeza, muito importante. Que tipos de outros problemas, vamos dizer assim, que são comuns, que chegam lá no balcão, por exemplo, da Ciretran? Leandro, lá eu digo assim, ó, sempre tem 3 tipos de usuário que chegam na Ciretran. Tem aquele usuário que não sabe nada, você tem que pegar ele pela mão e orientar. Tem aquele usuário que sabe, faz o que tem que ser feito, faltou documento, vai atrás, não questiona, busca fazer da melhor forma possível, volta e resolve. E tem aquele usuário que quer criar um código de trânsito, quer criar uma exceção, quer inventar, às vezes, muita coisa lá. Esse daí você tem que pôr a condição e deixar ele se acalmar. Tá? Eu não toco tambor para louco dançar, isso eu não faço. Tá? A condição é essa, certo é certo, não é o que dá certo, é o que é certo. Tá? Fez o certo, fez o que é necessário e por legislação, tá tudo bem. Certo? A gente vai procurar sempre atender e sempre orientar. Sabe? Nós tivemos um caso lá de uma moto apreendida sexta-feira que aquilo deu uma novela, sabe? De 2 motos, chama um amigo para tirar a peça de uma, para pôr na outra, para fazer a foto, depois desmonta aquela, põe na dele para ir embora. O cara não tinha dinheiro para arrumar a moto e precisava resolver. Então a gente usa o bom senso sempre lá na Ciretran, tá? Sempre vai estar de porta aberta e sempre com o bom senso em cima da mesa. Mas não dá para fugir do que é procedimento, Não, né? criar regra e chegar lá e bater na mesa e aqui eu faço, não funciona. A Ciretran está numa linha, tá? E eu gostaria aqui de agradecer a minha equipe. Tá? A gente não faz nada sem equipe, eu tenho lá uma equipe excelente, tá? Quando eu fui convidado para assumir a Ciretran, a primeira coisa que eu lembrei foi da equipe. Quem estava lá? Eu já conhecia todos, com exceção de uma, que hoje é a minha secretária lá, que é a Márcia, que inclusive é Schmitz também, a gente se acerta muito bem. E eu não tinha trabalhado com ela, mas é uma excelente profissional, sabe? Todos os meus supervisores lá, o Catânio aprendeu a pilotar a empilhadeira para a gente organizar o pátio lá. Quando eu cheguei lá, eu olhei aquilo e disse, mas não é possível que isso esteja dessa forma. Porque quando eu saí, eu trabalhei na Ciretran de setembro de 2012 a março de 2017. Aí o Kleber assumiu o primeiro mandato, a Marilda me ligou, convidou, vim para o DBTran e fiquei até janeiro do ano passado. A DBTran também foi uma escola muito boa, deixei grandes amigos lá. Quando eu saí, porque eu sempre gostei muito de leilão. Quando eu saí de lá, eu sabia cada carro, cada moto, o que tinha bloqueio, o que não tinha. Eu sempre gostei, me identifiquei muito com leilão. Quando eu voltei, aquilo estava um negócio inacreditável, sabe? Então, minha primeira meta ao voltar à Ciretran era primeiro trazer o teste de moto para dentro da Ciretran, que estava sendo feito aqui atrás do parque. Isso. Situação de chuva, não tinha banco, não tinha água, não tinha nada. Não, eu tenho... Via pública, né? Tudo Exato. meio improvisado. Eu coloquei um prazo para mim de 90 dias para colocar o teste de moto lá dentro. Só que a pista de moto estava com o resto de obra da reforma, tinha carro batido, tinha moto empilhada lá, e agora? É essa a pista. E aí que entra o meu supervisor lá, eu aprendo a dirigir, ia ter uma empilhadeira lá, tiramos todas as motos, tinha moto perdida no mato lá, que não se via nem a placa. A gente trabalhou muito firme, tá? Hoje tem muito carro lá apreendido, muita moto, mas está organizado, certo? Você consegue visualizar quais são as placas que estão lá apreendidas, certo? Então eu sempre busquei muito isso, sabe? Manter pelo menos um ambiente organizado, sabe? A prefeitura tem nos ajudado muito, de manutenção, às vezes empilhadeira, uma mangueira que histórias vão lá, o Emerson, um abraço pro Emerson. O Cláudio Borges, o Rangel, o seu Valdivino da Corda de Grã, sabe? É uma equipe lá que não tem hora, sabe? Chamou, eles sempre são parceiros. Então a gente organizou lá e está mais agradável, eu acredito, que a Ciretran desta forma, sabe? E eu gosto muito, sabe? O leilão tem umas histórias engraçadas. Da outra vez que eu passei lá, tinha um Uno lá que era cinza, mas já estava verde de tanto tempo que ele estava lá. E eu perguntei pro vigilante lá, o que é esse Uno aí? Não, esse é o Uno da Raposa. Mas que Raposa? Tem um Uno agora? Não sabia que tinha CPF, tem que comprar um Uno?
vamos verificar o que tinha acontecido. O Uno tem um step lá na frente do motor, e aquele Uno estava sem o step. E o bichinho entrou lá e gostou, e ficou, mas era um bichinho grande lá, Leandro. Aí eu fui lá e tal, não consegui ir para leilão, aquele carro lá preso, a gente foi lá, deixou um cabo de vassoura, começou a molhar, não deixou de ser interessante, né? A raposa foi embora, fizemos o decalque, tá tudo certo. E eu sou do período ainda lá de fazer a vistoria dos veículos. Hoje é tudo moderno, se faz a foto na chegada do veículo para transferência ou para apreensão, fica salvo. Na época você tinha que fazer todo esse trabalho manual quando chegava o veículo. Ele ia para o pátio, vinha a lista, você tinha que ir de novo atrás dele lá no pátio, fazer todo esse processo de novo. Sabe? Hoje está muito mais fácil, hoje você visualiza o veículo lá e lança no sistema. Legal. Então foi muito interessante todo esse processo, sabe? É uma coisa, o Detran é apaixonante, sabe? Eu sou apaixonado pelo que eu estou fazendo e procuro sempre fazer da melhor forma. Legal. Tá aí o recado do Paulo Schmitz, ele que é o chefe da 30ª Ciretran aqui de Francisco Beltrão, que a gente agradece demais aqui a presença, a participação. As portas da TV Beltrão estão sempre abertas, viu, Paulo, para divulgar as boas iniciativas aí da Ciretran. Muito obrigado, viu? Que bom, Leandro. Sucesso para você, para a tua equipe, o pessoal lá pega junto, não só quem é da Ciretran, mas também os apoiadores, os parceiros, aí tem muita gente envolvida. Para você que nos acompanhou no programa de hoje também, um forte abraço. Nós nos encontramos, né, lembrando, todo sábado ao 12h30 e também na quinta-feira à noite. Até a semana que vem, um forte abraço. Começa agora mais um Memórias de Nossa Gente, o quadro que busca resgatar e valorizar a história daquelas pessoas que ajudaram a construir a Francisco Beltrão de hoje, um município em franco desenvolvimento e que se aproxima já dos 100 mil habitantes. E nesta semana vamos mostrar um pouco da história da família Madruga, que se estabeleceu em Francisco Beltrão ainda nos anos 1950. Quem nos concedeu a entrevista foi a dona Onira Sheis Madruga. Vamos acompanhar. Eu sou Nira Sheis Madruga, eu saí de Faxinal dos Guedes para morar em Francisco Beltrão, localmente só em São Marcos. E a gente veio de caminhão velho, trouxe a mudança, chegamos aí com chuva bastante, não podemos morar na casa porque as pessoas não tinham saído da casa ainda, ficamos 30 dias embaixo do porão, chovendo bastante. E daí, depois de 30 dias, saíram, mas a gente ficou um ano que não acostumou. Sofreu muito, meu Deus, muito sofrido. Essa vinda, mãe, de Santa Catarina aqui para o Paraná, que o vô resolveu vir para cá, o que motivou, o que fez eles largar o estado de Santa Catarina e vir para uma região nova aqui no Paraná, no Sudoeste do Paraná, morar aqui em São Marcos? Por causa de desavença entre famílias lá, que não deu certo, daí a gente pegou e veio, deixou todos os irmãos do meu pai lá, os pais dele, ficaram tudo lá, veio só a gente, só a nossa família veio pra cá. Daí esses outros ficaram tudo pra lá. Daí a gente só voltou lá em Faxinal dos Guedes após um ano. Aí a gente voltou a passear, mas aí já estava acostumado aqui com o lugar. E vindo lá de Santa Catarina já trabalhava na agricultura. Sim. Qual que era o ramo da agricultura que o vô desenvolvia lá em Santa Catarina e o que veio fazer aqui, explorar as terras em São Marcos, em que atividade? As mesmas coisas em Santa Catarina, só que lá a gente tinha muita fruta, muita coisa plantada, e pareiral. Ali não tinha nada, só tinha que plantar milho, feijão
subir aqueles morros rolando pedra ainda lá. Meu Deus, foi muito sofrido, Deus livre. Foi bem ruim ali, meu Deus. Passou a tensão assim dos primeiros dias de querer voltar para Santa Catarina e abandonar São Marcos? Um ano, depois passou, mas também mesmo assim a gente não ficava contente, né? Lembrava do que a gente tinha lá e ali era bem diferente, nossa, muito diferente. E a sua juventude, como é que foi aqui no interior? Ali ficava lá trabalhando, porque não era de sair muito, o pai não deixava, a mãe não deixava. Tinha que fazer serviço, tinha que ir no terço, deixar o almoço pronto, que a mamãe não fazia comida. O serviço dela era varrer terreiro só. Para começar, agora eu sonho com ela, e eu sempre sonho com ela que ela não me ajuda e eu fico nervosa. Só eu que tenho que fazer os trabalhos de casa e ela não me ajuda. Ela não me ajudava, certo? Eu pensava nisso, né? Daí, agora sempre que eu sonho com ela, nunca tá me ajudando. Mas ela ia para a roça? A mãe trabalhava na roça, né? Mas eu, a casa, eu tomava conta. De tudo, levar café na roça para eles, tudo. Eu levava. E os seus outros irmãos também? Eu só tinha um irmão. Uhum. E a menina que nós pegamos para criar e o piá, que eram pequenos ainda, eu que cuidava deles. Ia lavar roupa no rio, levava eles numa caixinha, apanhava lá a menina, depois vinha, trazia a roupa, depois voltava a buscar a menina para cima. Nós pegamos ela com 6 meses de idade, era bebezinha, né? Eu que criei aquela menina e aquele piá. Eram 2 filhos legítimos do vô e 2 adotivos. Uhum. Foi bem sofrido. E trabalhavam na roça? Eu não ia na roça, eu só fazia o serviço de casa, né? O pai e a mãe só na roça. Meu irmão não trabalhava também, meu pai tinha que trabalhar e sustentar ele, porque ele era vadio. E era bravo ainda. E outra era pequena. O Valci pequena. Depois o Valci também ajudava. Minha irmã também nunca ajudou, porque ela era pequena, quando eu fazia ainda ela era pequena. Tinha 5 anos só quando eu fazia. Então, foi passando o tempo, daí a gente foi morar também lá, daí a gente ia pra roça também, levava esse aqui, deixava com a minha irmã, esse é aquele que morreu, o Pingo. Sim. O que elas faziam? Tinha um riozinho pra baixo, eu tinha uma banheira de dar banho neles, elas ponhavam os pés naquela banheira e faziam nadar dentro do poço, lá não tinha um pocinho lá, onde o pai pegou eles lá, deu uma surra nela e na outra companheira dela, que nós matávamos as crianças afogadas ainda. Elas aprontavam. E às vezes a gente queria bater nos piá, minha irmã pegava e corria com eles, não deixava. Era bem companheira ela. Mas além da atividade da roça, que o vô tinha, né? Nós tinha a criação de porco, tinha a criação de gado, um monte de coisa. Mas aí, Rui, tem um fato pouco sabe, né? Mas ele era dono do primeiro salão de baile que tinha em São Marcos, era do pai. Do vô, né? Uhum. E foi ali que também conheceu o pai também, né? Foi. E o pai veio da onde? Veio lá de Urubici, eu acho que ele estava morando na época, não. Aqui perto de Curitiba. Mas ele nasceu aqui em Correia Pinto, né? Sim, Correia Pinto ele nasceu. Mas conheceram o bailão, então? Eu não lembro, acho que não. Acho que foi jogo de futebol. Não, e daí os irmãos do meu marido eram um compadre da mãe, do pai, daí eles vinham lá passear, daí a gente conheceu, e daí... Acho que 1 ano e pouco a gente namorou e depois casou. E as lembranças do São Marcos da época lá de 58, que foi em 58 que a senhora chegaram aqui em Beltrão. Qual a relação que a senhora faz do São Marcos de Beltrão de 58 para São Marcos e Beltrão para 2025? Deu diferença, né? Porque Beltrão só tinha eu lembro um hotel velho, mas eu não lembro onde que era agora. Só tinha um casarão de madeira, sabe? 2 pisos, assim. Era ali só aquele que tinha. E esse munho do Baré que tinha aqui, onde é o posto de gasolina, esse primeiro posto aqui embaixo, tinha um moinho ali. E daí aquele casarão velho, não tinha comércio nenhum. E o Babisque, que vendia banana na rua com carrinho. Tinha uma coisa, um depósito do lado, ali onde é o que agora? Perto da Caixa Econômica. É perto da Caixa Econômica, também é o Banco do Brasil, eu acho que era. Mas não tinha nada, meu Deus. E para vir de São Marcos para a cidade não tinha que comprar alguma coisa no comércio? Ia de charrete. Nós tinha charrete, vinha de charrete.
E na missa, a gente vinha na missa de Natal, todo mundo a pé, você não ia aquele monte de meninada e rapaziada, e tudo na missa aqui em Beltrão. Eu disse, aqui agora tá pertinho, a gente não vai. E passavam pela ponte, que a famosa ponte que tinha que Passava ligar naquela o centro ponte. hoje a Cango. Sim, passaram naquela ponte lá. Como é que era essa ponte? Todo mundo fala nessa ponte. Ela era de Todos madeira e coberta de tabuinha, como fosse uma passarela coberta, né? Com tabuinha feita em casa, assim. Uma chance que eles faziam, não sei como que era. Uma vez não comprava cobertura, o pessoal que fazia, né? Era assim, aquela cobertinha assim, não sei por quê, porque a rua é tudo aberta, porque é uma ponte coberta. Não entendo até hoje por quê. Só vê em filme e nas fotos que tem. A mãe tem foto guardada dessa ponte. Vamos ter que pegar essas fotos para mostrar. E o seu Madruga também trabalhou no Serraria? Sim, quando nós casamos, ele trabalhava em serraria. Depois, aí nós ficamos 5 anos no Pinheirinho, que ele trabalhava em serraria, depois foi trabalhar no Olaria, quando a serraria fechou. E a gente foi morar lá junto com o pai, a gente fez uma casa lá, nós trabalhávamos na roça lá. Daí o meu pai morreu, daí a gente veio embora pra cá. Daí tinha o Preto, porque 4 anos, 3 anos que ele tinha quando eu vim pra cá. Eu morava ali na Cango daí. Daí moramos 2 anos na Cango, daí viemos pra cá. Aqui já faz 49 anos que nós moramos aqui. Na mesma casa, né? Na mesma casa. Tem história, né, Jússi? O Ito tinha 11 meses, o Ito fez 50 anos do meu. 49 anos. Foi puxado. E aí, mãe, na maior produção, assim, milho, arroz, feijão que vendia, os porcos, vendiam pra quem? Colhia e vendiam pra quem, Beltrão, na época? Eu vendia lá no Tuno os porcos e o milho. Eu não lembro quem, era o Monfroy sim que comprava. Eles tinham um mercado grande, né? Era ali no Tuno, era pra eles que nós vendíamos. E o trigo a gente não vendia, a gente colhia, não dava pra fazer a farinha ali no Delmão Juricaba, que agora é um prédio que tem apartamento ali. Nós trazia ali o trigo. E o arroz nós trazia aqui no Pedrão. Daí a gente deixava ali, conforme a gente ia usando, a gente ia levando. A farinha também. Trazia ali, o pai pedia sempre 10 bolsas, né? Dava o trigo ali e já reservava 10 bolsas. Mas eles ficavam e as 10 bolsas eram para nós. Daí a gente levava uma, terminava aquela, vinha buscar outra. O arroz a mesma coisa. Terminava aquele que levava, vinha buscar, deixava depositado ali. E daí, sim, feijão também a gente plantava mais pro gasto. A gente vendia mesmo, era os porcos, milho também, mas era pro gasto. Lá a gente não comprava quase nada, né? Só café e açúcar, tinha cana, fazia de cana, fazia melado de cana, fazia um monte de coisa, nossa senhora. Mas quando lembra assim, mãe, do São Marcos, assim, claro que tem alguns fatos que eu convivi com a mãe e sei que eu não gosto de lembrar, que também não vamos falar aqui, mas as boas lembranças marcam os bons vizinhos, né, mãe? Só os vizinhos. Você que a mãe falasse desses vizinhos que tinham lá, que eram os amigos da família, que a gente tem respeito até hoje, né? Sim, e era tudo longinho, mas a gente se visitava, ia de noite eu pegava uma taquara, enchia, apoiava uns panos dentro, enchia de querosene dentro, fazia esse farol para ir de noite fazer serão e nós íamos. Qual eram as famílias? Né? Ali o seu Cido Ramílio, ali o seu Pampós, o Joane, o seu Santo Fávero, ou aquele outro lá em cima, das meninas lá, o seu João. Seu João. Era isso aí. Mas hoje desse que a senhora citou, mãe, vivo, só tem o seu Joane, só né? Só Joane. Mora onde o seu Joane? O seu Joane mora ali no bairro, pra cima do Lático ali, não sei como é o nome do bairro, pra cima da Lático ali. Só aquele que a gente se visita ainda. Agora nem tanto, porque ele também já tá bem velhinho. Nem veio mais nem aqui em casa. Pois é, Roy, são histórias. Mas eu, na verdade, eu morei todos esses anos lá, mas eu nunca gostei daquele lugar. Nunca gostei. Do São Marcos? Aqui em Santa Catarina a gente vivia muito bem, meu Deus do céu. Nós olhávamos para aquela casa, com aquelas tábuas pretas e chorávamos. Ela não era pintada numa casa velha, nossa casa lá era uma baita de uma casa, toda vidraçada. Naquela época que a gente tinha casa com vidraças, era... Imagina que o pai comprou os 2 sítios, pagou à vista, na época, né? Lá nós via muito bem. Para comprar terra na época era bem fácil. Era, mas tinha que pedir na hora, né?
se comprava bem. Comprava bem. E por coincidência, semana passada eu levei a senhora para ver o contorno e como está o perímetro urbano no São Marcos lá, como é que está. Qual foi o choque que a senhora levou quando viu o São Marcos de 58 para o São Marcos de 2000? Tá muito diferente, meu Deus, tem casa por tudo. No nosso sítio lá tem casa por tudo. Inclusive a casa de vocês pois é a mesma, né? A nossa é a mesma, tá lá. Só muda a posição da área. É só a área, que nós era tão ignorante, fizemos uma área pro lado de baixo, que era bem alto, e a lá de cima ficava rente ao chão. Daí fizemos pro lado de baixo, para fazer aqueles pilares bem grandes, fazer uma escada com soarinho para descer lá. E agora eles fizeram a área pro lado de cima, ficou rente ao chão. Pra que nós somos tão ignorantes que isso não pensa, né? Meu Deus do céu. Neste verão, um grande perigo para a sua saúde e da sua família fica mais perto do que você imagina. O combate ao mosquito Aedes depende de você. Não deixe água parada no quintal ou terreno baldio. Tenha cuidado especial com pneus, garrafas, caixas d'água, calhas e pratinhos das plantas. Vamos deixar o mosquito longe de nossas casas. Todos juntos contra a dengue, zika e chikungunya. Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Camila Borgesan Moda Íntima. Opções surpreendentes e apaixonantes. Aqui você encontra moda íntima e moda praia para toda a família. A loja mais sexy da cidade. Conta com uma sala reservada de produtos eróticos, tendo toda a segurança e privacidade que você deseja. Trabalhamos com delivery grátis para compras acima de R$50, aqui em Francisco Beltrão. Venha aproveitar o melhor da moda íntima, conforto e qualidade em um só lugar. Telefone 469-8818-7892, Avenida Júlio Assis Cavalheiro, número 390, Galeria Avenida Sala 1, em Francisco Beltrão. Dona Mira, para se divertir além de baile, o que tinha na época, vocês jovens? Era só quando fazia as festas. Nós fazíamos as dancinhas no vizinho. Tinha um vizinho nosso que as meninas, tinha 3, 4 moças em casa. Daí elas diziam, vamos fazer uma tinela em casa, mas você vai pedir pro pai, porque nós pedimos, outro pedir, e não dá a casa. Daí eu ia lá, seu propósito, empresta a sala para nós fazer uma tiné. Ah, minha filha, pode vir. Ele dizia para mim, me chama minha filha. E minha filha, pode vir. Daí nós ia lá dançar, dançava a tarde inteira lá com a gaitinha. Ô Rui, mas me permita, eu estou te ajudando aqui mas sim, muito bom. Deixar minha mãe a ficar à vontade aqui na fala, mas eu gostaria que a mãe contasse para o Rui, para os telespectadores do Rui, sobre a história do tio Ari lá que roubou fugiu com a mulher enganada. Pois é, esse seu propósito, ele tinha os filhos dele, inclusive ele atrofiava os nervos dele, sabe? Conforme a idade dele, ele ficou sem andar. E os filhos a mesma coisa, eu conheci os filhos dele pequenos, eram perfeitos, sabe? Depois eles iam atrofiando. E daí tinha uma das moças que era bem manca, assim. Deficiente, né? Deficiente. Daí tinha o terço lá em casa da capelinha, meu tio, bêbado, bebia. Daí nós rezando o terço, ele combinando para roubar a mais nova, que era bem sã, aquela mais nova, né? Não era doente. Não tinha deficiência, filho. Hoje ela não tem deficiência nenhuma, né? E ele tratou com ela de lá roubar. E a outra escutou que a outra gostava dele, né? A outra gostava dele, a deficiente, que era mais velha, né? Em vez de aquela sã, foi aquela deficiente. Ele bateu na janela errada? Bateu na janela errada e roubou. Daí no outro dia, meu pai era inspetor, na época o pai disse, agora vocês vão para Beltrão, vão lá, tinha vindo a polícia, né? Vocês vão casar. Daí ele chegou lá, quase chorando, ele dizia, pois não é que em vez de roubar uma, roubei uma manca. Daí o meu pai falou, você não quer pra carreira mesmo? Você não quer ela pra carreira mesmo? E viveu até ele morrer com a manquinha dele. Formou família, uma bonita família. Sim, bastante. Bem tranquilo. Mas olha, o que ele aprontava também, meu Deus do céu. Caía, tinha uma madeira que passava numa sanguinha para ir lá nesse velho sogro dele. Ele caiu um dia daquela madeira dentro d'água. E eu fui lá com meu irmão para tirar ele de lá. Ele com a faca procurando o diabo aí. Onde é que estava o diabo aí? Dentro do poço, se banhando, procurando. Ele achou que alguém tinha derrubado ele, mas não. Um bêbado passou em cima de uma madeira, assim, da onde que vai passar, atravessar uma sanga em cima de uma madeira? Mas nunca, cai mesmo.
Rui, a mãe quando fala assim que ela tem um certo... O não gostar de São Marcos tem alguns fatos, né? Primeiro porque deixou uma cidade que se dava bem, um município que se dava bem, uma família estruturada, e veio para um município que estava se estruturando aí na localidade de São Marcos. Mas esse, a mãe falou que veio por causa de uma briga dos tios lá e de família, e eles acabaram vindo para cá. Mas se isso não bastasse também, eu gostaria que a mãe falasse a saída da senhora e do pai, claro, nós juntos, que era filho, criança, do São Marcos, lá do interior da localidade, da roça, vindo para o perímetro urbano. O que tirou nós de lá do São Marcos para vir para a cidade? E agora? Tem que falar a verdade, né? Tem que dizer, falar do sentimento, da alma, né? Ah, meu Deus, agora não é fácil, né? Foi por causa do meu irmão. Ele andou fazendo umas cagadas lá, engravidou uma menina que era criada da minha sogra. E mentia que era filho de um peão nosso, e não, tudo achava que era. Depois o meu marido descobriu que era filho dele, o piá. Daí virou um bicho, né? Daí que se viu. Daí eu sei que brigaram, eu quis brigar com meu pai lá, meu pai ainda... Meu Deus! Daí ele pegou e disse que nós tínhamos que sair de lá, meu irmão. Daí meu pai morreu, né? Morreu matado também, meu pai. Daí ele mandou nós sair. Daí nós viemos, fiquei lá dentro de um paiol 6 meses. Sim. Eu fiquei no paiol com as crianças lá. Milho, né? Cheio de milho a metade e as coisas, fogão, tudo ali no meio do paiol. A cama, daí eu ponhei lá na mãe. Fiquei 6 meses lá até o Odmar vir trabalhar aqui nessa serraria aqui. E comprou aquela casa em frente ao Neri, lá um lote, uma casa velha. Na Canga ali, daí reformou toda a casa, daí nós íamos morar ali. Mas por causa do meu irmão, ele falou que nós tínhamos que sair. Dali, olha, não aguentou um ano, não tinha mais nada, ele tinha vendido tudo, mas tudo. Até as madeiras do chiqueiro, que era tudo de Guajuvira, que o pai tinha mandado serrar. Vendeu tudo aqueles porcos, esse porcão desse tamanho. Vendeu tudo as vacas, vendia as vacas nos dias de criar aqui no açougue, no Santa Rosa. Na Graia Azul ali. Daí, sei que nós pegamos e viemos pra cá. Essa do meu tio tá para ajudar a mãe, né, para entender um pouco. Então, o irmão da mãe engravidou uma irmã do meu pai, que era adotiva da minha avó também. Que morava tudo pertinho, né? E ele não assumiu essa criança. E aí o pai, como é a irmã dele, se revoltou com meu tio e se desentenderam. E a coisa, meu tio já não era muito trabalhar, quem trabalhava mais na roça era meu pai, né, e o vô, e a avó que trabalhava. E aí meu pai nunca gostou de bodega, de bar, essas coisas, meu pai nunca gostou, mas o meu vô já gostava, sabe? Então ele trabalhava no sábado, ele ia pra bodega. E lá ele se desentendeu, né? Sim, mas aquele dia ele nem tinha ido na bodega, tava fechado, ele foi comprar ao vivo, né? Daí se desentenderam e o cara matou ele. Daí esse meu tio veio e vingou a morte do pai dele, né? Na mesma hora matou. E aí meu avô morreram os dois no mesmo dia, e daí o meu tio usava o dinheiro da vender os boi, os gado, e porco e cereais e tal, que era para defender juridicamente, pagar advogado, e também ele usava esse dinheiro para se usar a cadeira que ele sempre fez, né? Aí quando não tinha mais de outros bens e utensílios para vender, a não ser a terra, daí ele pediu para... E esse eu lembro, eu tinha aqui 4 anos, 6 anos. 6 anos. Ele pediu para ser retirado lá, e daí o pai não tinha onde vir, e o pai veio trabalhar na serraria que tinha aqui na frente de casa, chamada Ileia dos Dorigon. Hoje tem aqui o tratamento de esgoto. E aí nesses 6 meses que a mãe fala, né, mas nós moramos num paiol, sem porta, sem janelas, sem nada, com os milhos e todos, até o tempo que o pai demorou 6 meses para ir juntando dinheiro para ir fazer a casa, para ele poder trazer nós para cá. E é aqui chegou. Daí estamos aí até hoje, né? Quem está vivo, né? Infelizmente nesse período de 2016, daí, né, foi uma fatalidade para nós. Em janeiro a gente perde o meu irmão, né? E daí 9 meses depois o meu pai, né? E fatalidade é a mesma doença, né? O tal de câncer. Então por isso eu fiz eu dei essa ênfase para a mãe destacar o porquê que ela não tem essa simpatia grande com o São Marcos, por essas duas histórias, por chegada, né?
abandonar um conforto que eu tinha e ter que sair da forma trágica de como teve que sair de São Marcos. Então, por isso que a minha mãe não tem essa grandes lembranças assim, de saudades de São Marcos com essas duas histórias, que a gente tem que entender, né, porque ela passou por isso. E depois ele fez amizade com o Valdemar também. Meu Deus, o Valdemar disse que nós ia passear, ele morava em Abelardo do Lúcio, o Valdemar sempre dizia, vamos lá, me sinto tão bem na casa dele. Com meu tio, né? Com o tio que atropelou nós lá com o vento atrás. Até a Vignetur não deu um centavo para ninguém, 24 querem. Ninguém assinou, não entendo como é que ele vendeu aquela terra. Eu não entendo até hoje. Até menor, né? E um lote aqui para baixo do posto da Câmara, aquele lote no Mercado Três Palmeiras, era do meu pai. Ele vendeu tudo, ninguém assinou nada e ninguém... Não sei, eu não entendo até hoje. E tinha minha irmã que era do menor ainda. Pois é, Rui, são as histórias da vida, não é, Rui? Cada um tem a sua história e a mãe tem a dela aqui para contar aqui para vocês. Mas assim, a mãe tem umas histórias boas, se tu pedir do pai, aí o pai tinha umas fatalidades aí, que de vez em quando ele se reúne com a família, com os meus outros 3 irmãos que sobraram, aí a gente conta pros filhos. Esses dias as histórias do pai, acho que a mãe pode contar algumas. Nós fomos lá no Diego, eu espero que eles começaram, vó, conta as histórias do vô, meu Deus do céu. Mas é bom contar aqui para nós também, né? Eles morriam, meu Deus do céu, só que eles comentavam o começo, como é que era, e eu assim, agora eu não lembro de tanta coisa. Não lembro do chinelo. Ah, o chinelo. Ele, quando a gente foi fazer o porão ali, era o cepo grosso, né, de madeira. E daí foi arrancado aqueles para fazer o porão de material, né? E ele pediu para se espiar, para ele e o Pingo trazer as madeiras, o cepo aqui para cima, né? Esses dois não conseguiram erguer o cepo nas costas. Ele pegou e bolhou aquele pedaço de madeira, mas grande, enorme, nas costas. Primeiro ele foi caçar o chinelo, daí pegou o chinelo primeiro para depois carregar a madeira, abriu a tira da chinela e fez na cabeça, achando que era o boné. Daí olhou aqui nas costas e xingou eles. Ai, que você não tem força, não tem nada. Pegou e trouxe aqui em cima. Tinha uma subida ainda ali para subir. Ah, ele fazia aquela coisa. E o dia que ele foi lá em Correia Pinto? Outro dia também ele trabalhava no mato, de tratorista, esmagou uma unha do dedão. Ele disse pra mim, tinha uma graminha na frente do porão. Do dedo do pé, né? Do dedão do pé. Dá um álcool aí pra mim e um alicate. Eu disse, o que será que esse homem vai fazer com isso? Daí sentou lá no chão, derramava o álcool e pegava o alicate e torcia a unha assim. Daí dava uma torcida, rolava naquela grama assim, depois arrancou a unha inteira. Não sei como que não infeccionou. Esse dedo dele arrancou inteirinho. Outro dia nós tínhamos uma arara aqui, até foi a cachorro da avó do Maico que machucou a asa da arara. A arara voou daqui, foi lá na dona Carmelinda. E o cachorro mordeu na asa dela. Daí eles chamaram o veterinário, ela estava caída assim, o veterinário olhou e disse, não, foi só o susto que ela está caída, não aconteceu nada. Mas ele tinha pegado na asa da arara. E daí aquela asa não sarou mais, sabe, ela infeccionava, não saía nem a pena. Daí um dia, sempre aquela asa feia, mas ela bem bonita ela era. Daí um dia ele disse pra mim, já que eu não tenho dinheiro para levar essa arara no veterinário, eu mesmo vou operar ela. Pegou um facão e pegou a tábua e disse pra mim, Ira, vai dar um álcool lá dentro. Quando eu cheguei com o vidro de álcool ali, ele disse, não adianta mais, ela já morreu, ele colocou a asa dela e ó, ela morreu na hora. Não, ele apontava cada um. E aquela de Santa Catarina? Lá em Santa Catarina nós estávamos na minha cunhada, daí fomos dormir todo mundo, daí eles põeram meu cunhado na cama, lá dentro, no quarto, e nós põeram na sala assim, bem na janela. O colchão bem na janela, a janela baixinha assim, um piso assim. Daí, quando eu acordo, olho assim, um homem na janela, já era aberta, né, era caolho, né? Eu disse, Valdemar, tem um homem na janela, ele falou, você tá sonhando? Eu disse, não, tá ali na janela. Ele só se levantou e grudou, ele tava com uma jaqueta de jeans, grudou ele para a da jaqueta, foi levantando pra cima. E ele dizia, só fulano, ele nada de soltar. Daí eu gritava pra minha cunhada, acenda a luz que o Valdemar tá coelando um homem, que era o cheiro da minha cunhada bêbado.
Mas deu um susto bem grande aquele dia, viu? Daí tem uma que a mãe não entende, mas o pai ia nos bailes, e as minhas primas sofriam, né? Porque ia nos bailes e o pai pegava elas pelo pescoço e trazia tudo pra casa, não deixava ficar. Aí eu não sabia se ele era por proteção minhas primas, porque minhas primas tá lá e viam ele lá. Mas a mãe conta essas histórias aí. Um dia ele foi lá em São Marcos no baile. E tava 2 sobrinhas, não, a minha cunhada tava, não, as 2 sobrinhas. Sim. Tava num baile lá, a Tatá e da Rosa lá. Quando eu vejo, eu tava morando lá no Cango ainda, ele chegou com as 2 meninas lá. Vai levar lá na Nica essas meninas que eu trouxe de volta, onde é que se viu? Quem vai sozinha, essas meninas? A pé, lá de São Marcos, me empurrando. De lá a pé. Daí eu disse, eu não vou. Daí a mãe tava lá em casa, não, avó, eu vou junto, vamos lá levar. Meu Deus, fui lá, quase apoiei da mãe das meninas ainda. Ainda além de levar lá, proteger, a mulher quase me surrou. Daí eu cheguei brava com ele. Imagina a pressão desse menino vir lá de São Marcos, no empurrão a pé, até aqui na Cangua Entre Rios, né? Se os pais deixaram, o que ele tinha que ver? Tinha que deixar que fosse. Ficasse lá. Neste verão, um grande perigo para a sua saúde e da sua família fica mais perto do que você imagina. O combate ao mosquito Aedes depende de você. Não deixe água parada no quintal ou terreno baldio. Tenha cuidado especial com pneus, garrafas, caixas d'água, calhas e pratinhos das plantas. Vamos deixar o mosquito longe de nossas casas. Todos juntos contra a dengue, zika e chikungunya. Prefeitura de Francisco Beltrão. O melhor daqui é a nossa gente. Mármores e granitos Marmoraria Granibel. Acabamentos em geral. Revestimento de escadas, churrasqueiras, soleiras, capelas, túmulos e lápides. Revestimento de móveis sob medida para bancadas, pias e lavatórios. Granibel, na Rua Marília 765, próximo a Ciretran, em Francisco Beltrão. Fone 3523-4965. Meus filhos é uma bênção, meu Deus. São muito maravilhosos, meu Deus do céu. Pessoas muito boas. A mãe se entristece quando fala, porque a gente perdeu o meu irmão em 2016, né? Que é o Bingo. Então, quando toca nisso, daí vem a lembrança, falta E a fala, não é? os netos são as alegrias e agora mais um bisneto, Mais né? um bisneto ali que é uma bênção. A bizinha, ele fala, bizinha. Ô Bisa. Daí ele falou que queria um brinquedo para Natal, pediu pra madrinha, pediu pro vô, daí ele falou, e a avó vai dar Sky pra mim. É um bonequinho assim. Eu falei, eu não vou nada, ele tem um monte de brinquedo, não sabe nem o que tem. Daí agora ele levou o Jô esse final de semana lá na loja e comprou Sky. Pois é, daí é a Bisa e o vô, né? Daí lá no lago ele foi com o choro no ouvido. Bisa, você escondeu, você esqueceu de comprar Sky pra mim, mas agora o vovô Jô você já comprou pra mim, viu? Ele é muito esperto, meu Deus do céu. E como é que é ser vovô, hein, Júcia? Cara. Ele dá muita barba. Isso é uma... Talvez não é uma bênção que todo mundo deveria passar por isso, né? E, claro, quem é avô sabe que dá toda a atenção e os privilégios para os netos que não puderam dar para os filhos. Né? Então, pela correria do dia a dia. Mas é uma bênção e é uma graça de Deus, né? Sem sombra de dúvida. Mas assim, Rui, a mãe falou da família aqui, mas todo mundo tem um hobby, né? Você é torcer pro Grêmio, o outro é praticar um esporte, o outro é jogar uma sinuquinha, o outro é ver um filme. Mas a minha mãe também tem um hobby. Pois é, qual será o hobby da Bisa também? Ela né? vai gostar muito que eu fale, né? Mas ela tem um hobby. Que você me pediu para vir gravar o programa, hoje é quinta-feira, numa quinta-feira, tu falou que a tua disponibilidade de vir era na sexta para ir. Na sexta não vai porque tu não acha a mãe em casa. Mas todo mundo pensa que nos bailões de idosos, não, a mãe nunca gostou, e respeito quem vai, né? Mas a mãe não é. Mas a mãe tem um hobby também, eu gostaria que ela falasse do hobby dela. Eu gosto de falar, vou lá, ficar lá tranquila, tomando uma cerveja, tomando um camarão. Pra começar já tá arrumadinho. Olha, amanhã nós se manda.
E toma cerveja, Rui? Olha, eu não bebo, né? Mas quem bebe, se não beber, se beber pouco, passa vergonha pra tua mãe. E tem marca. Não fica bebendo. Não vamos fazer o comercial aqui, mas não é qualquer cerveja que toma. É a preferida. É a Rai. E tem a preferida ali. Quero ver foi quando? A de aniversário. Daí o Wilton disse, o que a mãe quer ganhar de aniversário, que ele mora em Curitiba? Daí eu falei, a presença de vocês é o presente meu, eu falei pra ele. Daí vai o preto e diz, a mãe quer uma caixinha de Raikkonen. Ele apareceu com um pacote assim, pacote de presente ainda, disse, mas você tá louco. E aí tem que ser bem gelada. Não, claro, esquenteiro. É alemão, né? Sim, não. E tem mais outro, porém, a cerveja tem que ter a marca e não pode ser de lata, tem que ser de garrafa. A de garrafa é boa, de lata não é boa. Até isso. Não. E para acompanhar a mãe numa cervejinha não é fácil. Não, nem não é qualquer um. Nem tanto, esse final de ano... E tem que ser bem gelada, se tiver meia boca já reclama. Esse final de ano eu nem tomei quase. Verdade. E daí, Rui, é tão verdade do passatempo do hobby da mãe lá no lago, lá em Nova Prata, e tomar cerveja. Se você olhar aqui no canto da mesa ali, já tá, ela vai com meu irmão amanhã de tarde, mas já está preparado todas as coisas, inclusive uma caixinha de cerveja. Tu viu como é que é, ué? Lá é muito bom. Mas tem que ser bem gelado. Se é para uma cerveja quente, então vale a pena. Então tá bom, dona Minha. Então vamos encerrar esse nosso bate-papo aí. Passaram a falar o Beltrão de hoje, então, para nós. O Beltrão de hoje está muito diferente, né? Meu Deus, mudou um monte, né? Tá muito bom aqui, minha Deus. O tempo que eu cheguei aqui, agora com o mercado aqui na frente, tudo pertinho. Antes era mais difícil, né? Um bairro. Agora tá muito bom o nosso bairro, meu Deus. E os vizinhos, a gente, tudo gente boa, né? Porque a gente se dá muito bem, sempre teve amizade. Que nem dos antigos, aqueles mais velhos, a Elza, o seu Rival, a Iracema aqui, a Dona Maria. Mas que a gente se visita mesmo é com a Elza, a Leda e a Sema. Mas a mãe tem um fato importante também, assim, né? A mãe sempre de gozar de boa saúde, graças a Deus. Graças a Deus. Nunca passou assim por treinamento médico hospitalar. Mas a minha mãe é bem devota. Bem nesse lado assim, minha mãe reza, né? Acho que a mãe fala aí, acho que é importante falar assim, dar um depoimento dos movimentos da igreja que a mãe participa, tá? Da igreja católica. A avó dele ali, a bisa dele era nossa companheira de igreja, meu Deus. Mas quais movimentos hoje que você participa da igreja? Participo da missa, participo do grupo de oração, um monte de coisa. Grupo de família. Novena do grupo de família, bastante. Recebe a capelinha, vai no terço, rezo meu terço toda noite, não caiu uma noite. Às vezes eu durmo e acordo esquecendo de rezar, começo de novo. Já acostumei, não sei deitar sem rezar o terço. É gratidão, né? Mas é isso aí. Então tá bom. Nós agradecemos aí a disponibilidade de vocês também, né, dona Miriam? Obrigada. Hoje, quinta-feira, amanhã, sexta-feira. Alagado. E obrigado, então, de poder participar. Tá bom? Contar mais uma história da família Madruga para nós aqui. Rui, assim, tu me insistisse para mim acompanhar, mas é mais para deixar ela à vontade, né? Ficar mais tranquilo, eu já estava ansiosa hoje de passar. Quando eu anunciei que eu estava preocupado, né? Mas você não vai junto. Mas queremos agradecer por essa lembrança, claro que para nós da família vai ser um documentário, né? Testemunho do filho da mãe. E o que fica na vida da gente são as histórias, né? A vida passa, mas as histórias ficam. E principalmente histórias contadas por mãe, histórias bonitas, verídicas e de fato, né? Que passou da mãe para mim, vai para os netos,
E fica um documento aí registrado, né, sobre a origem, né, porque veio lá de Santa Catarina para Beltrão e continua até hoje aqui, o que motiva, né? Então vai ser um documentário para a família, com certeza, essa matéria que se faz com a minha mãe. Ficamos muito gratos. Obrigada. Esse foi mais um Memórias de Nossa Gente, um programa que resgata e valoriza a história daquelas pessoas que ajudaram a construir o nosso município, Francisco Beltrão, com mais de 70 anos de fundação. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até a próxima semana. Olá, então, sou o Ademir, proprietário da Espectro Palmasola, empresa que atua no ramo de energia fotovoltaica há anos no mercado, uma das pioneiras. E como a empresa já vinha trabalhando com sustentabilidade, surgiu uma oportunidade até para a gente trazer para os nossos clientes, parceiros, a nossa região em si, trabalhar com o projeto de créditos de carbono, trabalhar com a certificação das propriedades. Nesse projeto, a gente vai até as propriedades, a gente faz todo o checklist da propriedade, faz a certificação dela através de tudo o que possui na propriedade que vai gerar créditos de carbono. Alguns exemplos: placas solares, plantio direto, abelhas, área de preservação permanente, entre outros. Minha pergunta é: o gás carbônico é bom, é ruim? Minha dúvida que eu tenho. O gás carbônico. O gás carbônico ele funciona assim. A empresa lá na cidade, para fazer a produção normal dela, que ele produz lá na indústria, geralmente ela emite esse CO2, esse gás, né? E o senhor, com a atividade que o senhor tem aqui na propriedade, plantio direto, florestamento, as áreas de EPP, reserva legal, tudo isso captura o gás do ambiente, entendeu? E isso gera um crédito para o senhor, entendeu? Aonde o senhor vai ter X créditos para o senhor vender para essas empresas que estão poluindo lá. Hoje em Palmasola e região aí a gente está trabalhando com uma franquia nova, está chegando aí na região, está fazendo um trabalho já em várias propriedades, né, e a gente espera que esse número aumente e que esses produtores possam também estar ganhando dinheiro com o projeto aí no mercado de carbono para vender esses créditos, né, para as empresas que a própria associação faz todo um procedimento de auditoria, né, para saber o quanto que essa empresa ela emite de gases poluentes. Então, a gente sabendo quanto ela emite e a quantidade que ela necessita de compra, a gente faz a intermediação de venda e o produtor recebe esse dinheiro na conta dele. Olá, tudo bem? Eu sou o André, da André Luiz Veículos. E vamos falar de guerra agora. Tanta guerra, né? É guerra de poder, guerra do mundo, guerra espiritual. São muitas guerras. E as guerras da tua vida? Tem muita guerra na tua vida? Na minha tem. Ah, mas André, mas você é um menino de Deus. Um menino, você também é. Mas as guerras são todo dia, porque não existe vitória sem batalha. Então as guerras da vida toda hora vai ter, porque é uma guerra entre o bem e o mal. Você escolhe o lado. Eu escolhi estar no lado do bem. Eu quero estar com Deus Pai Todo-Poderoso. Quero lutar pela minha salvação. Luto. E sempre vou lutar. E nunca vou desistir. Mas as guerras da vida que vem acontecendo a cada dia são mais e mais para inflamar o seu coração. É maldades, é guerra, é gente tirando a vida de filho,
pai brigando com o pai, com um filho, mãe sendo morta por um filho. Muita coisa ruim que não dá nem para falar, que é demais, mas é muita guerra. E eu te pergunto, quando vai acabar isso? Eu não sei, mas eu sei quem vai finalizar isso, que é Deus. Muita coisa vai acontecer, muita coisa está acontecendo. O que você tem que saber é que existe um Deus acima de tudo. E não esqueça, Ele é o único caminho. Ele é o caminho da salvação. Jesus é o caminho. Essas guerras que você está vendo, essas guerras que estão acontecendo na tua vida, tudo de guerra que está acontecendo, é algo que nós, a humanidade, trouxemos, falhamos, escolhemos para estar aí. É a guerra do bem e do mal. Pecamos e estamos tendo as nossas consequências. Você escolhe que lado você está. Se é com Deus ou sem Deus. É você que escolhe. Escolha teu caminho. Você sabe o que vai ser árduo e o que não vai ser. Escolha. Mas não demore muito para pensar que lado que você quer estar. O caminho de Deus é um. Eu digo para você, esse é o caminho, é a salvação. Não pense, não demore. A hora é agora. Deus, Jesus Cristo é o caminho e a salvação de todos. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46 99936 8182 ou 99941 0072. Tudo bem, pessoal? Sou o professor Williams Costa, palestrante do programa Gerencie Sua Vida e também autor do livro A Caravela. Professor Williams, qual que é a dica que você tem hoje? Eu quero que você fique em silêncio consigo mesmo e veja aquilo que está valendo a pena. O quanto que você é uma pessoa diferenciada consigo mesmo, no trato de cuidar da saúde, alimentação, as tuas noites de sono, o quanto que você traz bons pensamentos, o quanto que você quer que esse mundo se torne melhor. Além disso, presta atenção também o quanto que você está sendo uma pessoa agradável com a tua família, com as pessoas que você trabalha, com a sociedade como um todo. Tudo aquilo que está te fazendo mal hoje é um reflexo de que você está num caminho errado. Uma vez perguntando para o meu grande amigo e conselheiro, pastor Horácio, qual que é o maior erro do ser humano hoje? E ele falou, Williams, o maior erro do ser humano hoje é o pecado. E eu falei, mas o que é o pecado? Ele falou, o pecado simplesmente é errar o alvo, errar o caminho. E qual que é o caminho que nós temos que seguir hoje? É o caminho dos ensinamentos que Jesus Cristo nos trouxe. Ame ao teu próximo como a ti mesmo, perdoe o outro, só perdoa quem ama. Se nós formos livres de todo o nosso pecado, com Jesus na cruz, ganhamos um grande presente de Deus, que é o seu Filho que se crucificou por nós, através do perdão. Quem você precisa perdoar ainda? E um exercício que eu falo nas minhas palestras. Quanto ao teu passado, peça perdão, dê o teu perdão, se perdoe. Quanto ao teu futuro, tenha esperança. E segundo Salomão, Provérbios, que está na Bíblia, Salomão diz, tem que ter esperança quanto ao futuro, só tem esperança quem tem fé. Se você quer uma vida melhor para ti, para os teus filhos, para tua esposa, para o teu esposo,
uma vida melhor para as pessoas que vêm daqui para frente, teus netos. Perdoe o teu passado, se perdoe, dê o teu perdão e tenha esperança sim quanto ao futuro. Reflita sobre isso e seja feliz.